isso aí, olá, você que está acompanhando aí mais um lindo episódio aqui do Epa! Hoje o nosso convidado especial, ele é aqui da cidade de Araucária mesmo. O cara trabalhou muitos anos aí em muitas coisas diferentes e algumas delas ele prefere não citar. E aí nós vamos agradecer em especial hoje a esposa Joyce por ter liberado ele para vir estar aqui com a gente, né? Vamos agradecer também o Matias, que aceitou ficar só com a mamãe e dispensou o papai para vir aqui com a gente. Atualmente ele trabalha no ramo da construção civil, ele executa tanto o projeto quanto a obra. Ele é formado em engenharia civil, atua tanto na mão na massa quanto na elaboração dos projetos. Ele que é especialista em regulagens de lampiões e hoje está na construção civil, executando todo esse trabalho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa EPA, o nosso convidado de hoje, o Douglas! Aê! Obrigado, seja bem-vindo, Douglas. Muito bem-vindo, Douglas. Não esqueça de falar perto do microfone aí. Opa. Não tenha medo do microfone aí, porque ficar mais próximo aqui. Isso, fale bem perto do microfone. Pode segurar ele. E aí segura, como o Rodrigo ensina. O Rodrigo é segurador especialista de microfone, tá? Caso você queira dar uma segurada. Eu ensino a segurar bem, ó. Microfone é ficha, é fichinha. Se você regula lampião, Douglas, pensa num cara bom com microfone, cara. Na mão do microfone é o Rodrigo. Eu sou bom, Caio. E aí, Rodrigo, enquanto o Douglas faz as suas considerações iniciais, faz favor pra mim, pega lá, porque não é costume nosso, mas faz favor pra nós, pega lá que eu quero que ele dê uma olhada naquele lampião meu lá. Dá uma regulada, pra ele falar o que ele acha do lampião, mas pode fazer a tua consideração inicial aí, Douglas, que hoje tá aqui com a gente, né, nesse programa maravilhoso. Considerações iniciais aqui, Douglas, do pessoal e do estúdio. Pois olha, rapaz, eu não sei nem o que eu digo aí, a estrutura aqui tá legal, o ambiente é bom, o pessoal é divertido. O pessoal sempre divertido, né? Serviram um salgadinho aí pra dar uma alegrada. Opa! E agora que vier com o lampião aí pra poder. Eu queria que você desse uma reguladinha pra mim aqui, né, Joaquim? Esse lampião, se você acha que dá regulagem ainda, tudo. Isso é sacana, né, cara? Não é do nosso costume, mas se você quiser deixar no intervalo, eu queria que você desse uma analisada. Se você faz ele acender ou não de novo, tá? Eu vou fazer um orçamento pra você depois, então. Se eu te disser qual é o problema, você mesmo vai querer fazer, então. Então melhor não, né? Não pode ensinar o né? Então tá aqui o Douglas, então eu queria dizer pro telespectador que tá em casa, tá em que câmera, Rodrigo? Na câmera? Tá na principal. Tá na principal aqui? Isso aí. Queria dizer pra você que tá em casa, então, que o Estúdio 3 aqui é projeto do Douglas, né? Então se você que tá em casa e tem o objeto de construir um estúdio, ou ampliar, ou reformar, ou deixar algo mais profissional na tua casa, então o Douglas, que é o nosso engenheiro civil responsável aqui pela construção do Estúdio 3, né, Douglas? Muito obrigado, né? Foi uma resenha essa construção do estúdio, né, Douglas? Na verdade, quando eu fiz aqui a reforma, né, no teu espaço aqui, eu ainda não era nem formado, né? Era no espaço no seu espaço. No espaço do estúdio. Eu não sei que esses dois loucos estão ali. Eu ainda trabalhava na construção, mas não tinha formação. Então, mas já elaborou todo o projeto na época, né? Sim, não, a parte aí da paginação. Mas já mexia nos espaços. Isso, tive que mexer no espaço do Argos aí. E ele acabou gostando que a obra levou o dobro do tempo, né? Conforme eu mexia no espaço, aumentava. Isso, então, e ele tinha bastante ideia na época. E aí eu falei, se tiver espaço, a gente vai fazendo. Ô Joaquim, por que você tá dando risada aí? Bora, você quer acabar com a minha vida? Eu acho que você ferrou, cara. 3 semanas seguidas só no meu, né? Chegou a hora, né, bicho? O Rodrigo, a hora você ficou 3 semanas na sua... Ficar 3 semanas falando da careca, da minha barba, de pintada na cara, não sei o quê. Ô, louco. Não, mas é que a sua barba você sabe, né, que o Joaquim, todo final de semana, ele vai dar uma pintada na barba, né? Então, mas eu já tinha visto a hora que ele chegou aqui. Mas ficou uma palhinha ali, tem que dar um retoque, depois se tiver algum pincel. Mas é mentira, minha barba é natural aí, mas eu vou só, mas o barbeiro falou que é uma vez por semana só. Esse negócio de ficar levando pintada na cara, isso que vicia, cara. Vicia? Passa um nuguete, já era. Então aí, né, pessoal, para você que tá aí, nós estamos começando aqui com o Douglas, né, já começamos de bem a resenha, né? O Douglas já, né, dando todo o seu comercial, nós fizemos da categoria do trabalho dele. Hoje ele assina a sua obra e também executa, né? Então ele que deu essa melhorada no meu espaço aqui. E hoje nós temos, graças a ele, o Estúdio 3 funcionando ok, né? E você como cliente, como você vê o trabalho do Douglas ajeitando
O seu espaço ficou melhor com a mão de obra dele? O Douglas ele é muito cuidadoso, sabe? Ele cuidou, ele executou. Inclusive, a gente tinha um projeto inicial, ele depois em casa ele elaborou o projeto para ele continuar, né? Para ser um projeto um pouco maior. Então nisso eu tenho que agradecer o Douglas, até porque senão hoje o estúdio não era completo do jeito que a gente tem hoje, né? Entendi. Então essa mexida, essa vinculada, eu acho que tudo isso deve-se à capacidade do que o Douglas teve de repensar o ambiente que ele estava trabalhando, né, Douglas? E isso daí não é uma coisa que vem do dia para a noite. Muita experiência, estudo, faculdade, né? Eu acredito que como eu disse antes, eu fiz antes de ter formação, né? Então assim, era mais por experiência mesmo, dar dicas de como que você ia trabalhar para aproveitar melhor o espaço aí da onde você queria fazer as tuas coisas aqui, como ia ficar a parte de móveis, parte de tubulação, da tua estrutura que você já tinha aqui, né? Então, assim, por experiência a gente vai dando dicas e tentando melhorar conforme o gosto do cliente e conforme o que fica mais viável, né? Isso. Então, só um pauzinho rapidinho. O teu microfone... E então daí essa questão toda que você precisa lá na sua casa e tal, inclusive é costume sempre, né, Joaquim? Você pode ver que o Douglas não vai perceber hoje que o costume do Rodrigo e do Ângelo, que não está aqui hoje, é sempre durante o café eles começarem a especular o cara, sabe? Querer dica de graça. Quer uma consultoriazinha. Uma consultoriazinha. Vai que cola, né? O Rodrigo, inclusive, que está com o espaço melhorado. Fechado. E aí espaço vago ali. Tá com o espaço vago. Regulado. Regulado, né? Douglas, então você começa... Só porque o Rodrigo, o Douglas talvez possa ajudar. Pode, ele tem um espaço na garagem sobrando, né, Arnon? Tem. O vizinho dele vende coco? Espaço lá tá sem espaço, fechadinho. Porque ele tá emprestando a garagem pro vizinho, né? Nunca. O carro fica dentro da garagem. E os cocos ficam de fora. Negativo. Nem mexe com isso aí. Eu te indico mudar de lugar, mas... E fuja! Se você tem um pouco de afeto pelos vizinhos, daí continua, entra no acordo. Se entrar no acordo, a gente consegue dividir o espaço daí, né? Divide o espaço, né? Isso aí. Ela segurava o coco. Essa é das antigas, né? Essa é boa. Pô, era criança quando tocava essa musicona. Essa é a ideia. Mas nem entendia, põe o carro na hora que eu quiser. Mas por uma questão de ordem, né? Os convidados não se perderam no meio de tanta bobagem. Douglas, conta aqui pra nós. Você começa a sua carreira, todo o teu projeto para chegar hoje na engenharia civil não foi fácil, foi um trajeto difícil, né? E esse trajeto teve literalmente muita pedra, né? Demais, né? Por conta de questão de apoio, né? Quer dizer, que nem quando surgiu a oportunidade de fazer o curso de engenharia civil mesmo, eu não tinha apoio financeiro nem de pai nem de mãe, porque ambos já eram falecidos. Certo. E a oportunidade surgiu com uma condição melhor na época, eu agarrei com as duas mãos. Eu já tinha planos para fazer isso, só que era muito caro o curso, e ele era um curso que demandava de você ter tempo e dinheiro, e eram duas coisas que não tinha. Que não tinha muito, né? Então aí vem os sacrifícios da vida também, Poxa, né? Fiz muito 4 ou 5 anos? 5 anos. 5 anos, né? 5 anos o curso. E aí nesse período também vem outra bordada no lombo, né? Que você falou para nós que foi no período de pandemia que você... Isso, Aí na época o modelo do curso ele era semipresencial, né? Não era totalmente na faculdade e não era também totalmente EAD como tem muitos cursos hoje aí. Tá. E durante o tempo da pandemia daí o negócio ficou um pouquinho mais complicado, porque daí já não tivemos mais aulas na faculdade, então foi todo o período da pandemia ali, você tendo que se virar em casa com as ferramentas que você tinha. Inclusive eu tinha colegas que não tinham nem notebook para poder estudavam no celular. Então foi um período bem crítico. Dúvidas que você tinha um delay gigante entre você mandar a dúvida para o professor e você ter um retorno. Né? Então, e às vezes a pessoa pensa que o curso à distância ele vai facilitar, mas não, dificulta, porque a dúvida do presencial você está ali fazendo a conta, no caso da engenharia, fazendo o cálculo. Isso. Você já chama o professor de imediato e amanhã você pode encontrar com ele. Exatamente. Acho que quando você tem a aula presencial, ela é mais dinâmica, né? Você consegue já sanar sua dúvida ali no ato que você
já pensa naquilo. Professor, fiquei com dúvida naquela questão ali, ou naquele ponto ali, você pode explicar de outra forma para mim compreender? Deixa eu fazer uma pergunta, Douglas. Então você começou primeiro trabalhando em obras e tal, depois que teve o desejo de ser engenheiro civil? Ou sempre você teve o desejo de ser engenheiro civil? Sempre tive o desejo. O meu pai, ele era pedreiro. Eu não sou de Araucária mesmo. A gente veio embora para Araucária Mas então não foi pra gente entender um pouquinho assim, para chegar nesse sonho teve bastante desafio, né? Você tá em Araucária desde quando? Se você é daqui? Não, desde 2009. A pergunta que o Joca tinha feito ali sobre como que eu cheguei, se era uma vontade minha desde sempre ou se eu acabei tropeçando nessa ideia. Na verdade, isso aí o sonho era desde criança, desde quando eu tinha meus 8 anos de idade mesmo. Porque o meu pai, ele era pedreiro lá em Maringá. E na época ele levava a gente para a obra, para acompanhar ele, porque por conta da minha mãe ter falecido já quando a gente era mais jovem ainda, mais do que 8 anos. A minha mãe faleceu com 28 anos. E aí a minha irmã ficou com 6 aninhos. Eu fiquei com 4 e tem um outro irmão meu que ficou com 3 anos. Caraca. Então, assim, para ele não ter despesa com babá, até porque naquela época lá era difícil encontrar alguém que quisesse cuidar de 3. Né? Aí ele acabava levando os moleques para construção para não ficar na rua. Então a gente, volta e meia, estava lá na obra com ele. E daí, assim, a ideia da engenharia surgiu quando eu era criança mesmo, porque uma vez eu vi um rapaz indo lá com uma papelada e eu queria saber o que aquele cara fazia na obra, né? Sim, aquele monte de papel desenhado. Exatamente, bonito, né? Daí falava, tem alguém que desenha um negócio, eu achei legal, e fui especular meu pai. Ele falou, esse é o engenheiro, é ele que faz todos os desenhos aqui, não sei o que, do jeitão chucro dele, sabe? Me explicou meio por cima. Qual é o nome do seu pai? Qual era o nome do seu pai? Era Agenor. Era? Era falecido, né? Mas era Agenor, então ele... Bonita história dele, ficou com você e mais quantos irmãos? Na verdade, nós somos em 5 irmãos. Só que 2 das minhas irmãs são de um outro casamento do meu pai. Aí do casamento da minha mãe, que é falecida, somos em 3 irmãos. E ele ficou com os 3? Ele ficou com os 3? Não abandonou. Bicho, foi macho, cara. Sim. Quem tem filho aí sabe que você ter um já é complicado. Então 3, há muito tempo atrás, aí foi difícil. Seu Agenor. E ainda... você falou, né, do jeito chucro dele, porque a criação e tudo mais, são criados e tal, mas mesmo assim ainda o sentimento ainda fez com que ele lutasse por você. Bonita história. Sim, eu falo chucro inclusive porque o meu pai, com esse jeitão dele aí, ele acreditava que estudar era perca de tempo, era coisa de vagabundo. Quantos anos você está, desculpe? Eu tô com 33. A gente é uma geração um pouquinho antes ainda, né? E a visão que passava é essa, que estudar, falava, você tem que trabalhar é o melhor, né? Tem que trabalhar. Exatamente. E na verdade estudar era visto como coisa desocupada. Exatamente. Tal, né? Inclusive meu pai era o seguinte, você ia para a escola e ia para aprender as atividades, você chegava em casa e você de fato mostrava alguma habilidade nova que você aprendeu, ele, vai para a escola, tem que estudar mesmo. Agora, se você chegasse em casa e fizesse alguma piada que você aprendeu na escola, ele já falava, você vai para a escola para estudar ou para ficar aprendendo essas palhaçadas, sabe? Era coisa desse tipo. Então, assim, ele não tinha um incentivo para estudar mesmo. Inclusive, faculdade era uma coisa que, se eu falasse de faculdade com meu pai, era uma coisa que eu falar de um bicho, né? Ele não sabia nem o que era. É que ele defendia o que deu certo para ele, que era trabalhar. Sim. Na verdade, não que deu certo, que sobrou para ele, né? Então, às vezes a gente também... na época do primário, bem no auge, quando começou a chegar os computadores nas escolas, não era nem acesso assim por aluno, era dividido lá um computador para 3, 4 alunos, sabe? Tinha um laboratório ali da informática ali. Para mim conseguir fazer um cursinho de digitação, eu tive que mentir para ele que eu estava fazendo reforço na escola no sábado. Daí eu ia lá e fazia o meu cursinho de digitação.
que se eu falasse pra ele que eu tava vindo lá pra fazer um cursinho de digitação, meu Deus do céu, era arrumar uma briga. Tá triste o Einho, Mas olha só, Douglas, e é muito importante a gente dividir essas coisas, né? Até porque, né, pro telespectador que está em casa, que vai ver esse programa agora, nessa super estreia desta quinta, com o Douglas, a gente está tratando muito de coisas que o destaque maior está sendo o Setembro Amarelo, né? Não desista, né? Não desista, lute, vai em frente, né? Esse mês de setembro, né, quando nós estamos aqui com a sua participação, é uma resenha maravilhosa da gente saber a história de cada um, né? Porque às vezes a pessoa desiste por nada, às vezes a pessoa não quer lutar e tudo, e para ver que ninguém chega lá no auge, ninguém conquista, ninguém realiza um sonho sem tropeçar, sem cair, sem ter que levantar, né? E querendo ou não, eu acho que pelo pouco, eu estou conhecendo o Douglas aqui agora, mas pelo pouco que você explanou ali esse pedacinho ali da infância, principalmente ali, né? E imagino quanto duro deve ter sido, né? Se criar praticamente sem a mãe, né? Só com o pai e tal. E a gente vem de uma camada social que não tem muita oportunidade, né? Porque aparece, você tem que agarrar, né? E muitas vezes não aparece, se a gente não correr atrás, né? Sim, que nem eu falo, às vezes eu evito até contar alguns detalhes da minha vida, assim, porque, pô, a gente vive no Brasil, então todo mundo tem história triste, né? Aonde você vai tem uma história triste, eu não gosto desse drama, sabe? Sim. E não quero, tentar transmitir uma história triste, eu quero mostrar só o que de fato dá certo, né? O que dá certo, né? O que de fato aconteceu e os caminhos que me levaram a eu estar onde eu tô hoje, sabe? Embora... Mas sabe, Douglas, que é legal o ponto de vista teu, assim, mas a gente tem recebido algumas pessoas, né? Muitas. E todas têm uma história de dificuldade, mas todas, apesar da dificuldade, elas vêm sempre, que eu acho que é um exemplo que fica teu. Conseguiram vencer, né? Porque com a dificuldade que você teve, né? Não ter a mãe presente, daí o pai, né? Tentando fazer de tudo, e mesmo assim você conseguiu fazer o curso superior, que eu não sei qual é a porcentagem, mas é menos de 10% da população que faz curso superior ainda, eu acho. Faz, né? A engenharia, então, né, que exige cálculo, as questões matemáticas, né? Porque as questões matemáticas é um dos maiores prejuízos do nosso país, né? Se visto que nós estamos atrasados lá não sei quantos anos, né? De acordo com o PISA, né? Que o PISA é um que faz o nivelamento da educação dos países, sabe? Então, nessa área, principalmente, que você foi aí, que a área de cálculos é um atraso gigantesco, né? E daí quando a gente fala, né, Joaquim, você fala da questão de chegar à faculdade, de sonhar com a faculdade, né? Porque se você for parar para ver, a maioria da molecada da escola hoje que vive na situação de risco, entre aspas, quero colocar que a tua situação é de risco, porque você não tinha a presença da mãe, você era desacreditado de ir para a escola pelo teu pai, né? Não tinha incentivo, então, né? E com a maior boa intenção possível do pai, né? Com a maior visão dele. Na visão dele, né? Então, se você for parar para pensar, o sonho era ser jogador de futebol. Todo mundo tinha um sonho. Cantor sertanejo, jogador de futebol. Isso, né? O Rodrigo, por exemplo, sonhava em dançar no ragatanga. No tchan. Ragatanga e tal, né? Mas, você entende? Mas não o sonho que você desperta lá aos 9, 10 anos de ver aquela papelada e falar, não, quero ser um engenheiro. Né? Era um sonho distante, né, pra mim, assim, pelas condições que eu tava ali. Certo. Só que assim, eu botei na cabeça que de alguma forma um dia eu ia conseguir. E graças a Deus, os caminhos me levaram no rumo que eu precisava aí para mim chegar, sabe? Isso é maravilhoso. Mesmo que daqui para frente eu não exerça isso, eu alcancei o que eu já queria desde criança. Então para mim já tá ótimo aí. O objetivo foi alcançado, né? A questão do que nem estava falando do meu pai, a preocupação maior dele enquanto pai, né? Que ficou sozinho com 3 crianças. A preocupação dele acho que todo senhor de idade tem medo das crianças se envolver com droga, ir para o mundo do crime. Então, assim, para ele, você estar trabalhando, você está ocupando a mente com algo que não é ilícito, digamos assim. Então, não, e eu reconheço um ponto positivo do teu pai, porque vocês viram que existe um ofício, um trabalho. Isso, Vocês viram que o sustento de vocês não caía do céu. Exatamente. Então foi a valorização ao pai também. Né? Isso daí coisa de 20 anos atrás, aí, inclusive a mão de obra na construção civil, de maneira geral, ela não era tão valorizada como é hoje. Hoje em dia decaiu a mão de obra. Então assim, era difícil o negócio.
Então, para você ganhar um dinheirinho trabalhando na construção civil era suado pra caramba. Era bem suado, né? E meu pai não sabia fazer outra coisa da vida, então nós acabou tendo que aprender isso aí mesmo. Ei, uma questão interessante em comum, né? Que nós vamos dividir, que eu vou dividir com você, porque nós temos esse amigo em comum, que é o Adilson, né? Uhum. Nós temos esse amigo em comum, né? O Adilson conta que é difícil achar um teatro para trabalhar hoje. Hoje você dá o guincho para puxar o balde lá em cima, você dá a betorneira do lado da areia e da pedra, né? E o cara tá lá embaixo, diz ele que só tá assim, né? Trabalha 3, 4 dias para você, pega a diária dele, vai lá, compra uma pedra de narguilha, põe crédito no celular e não aparece mais, né? Sim. Com toda essa, entre aspas, não tô falando que é uma moleza, né? Mas com todo esse benefício de ter o guincho que leva o concreto para cima, de ter a betorneira que bate, né? Que é o ramo que você se criou, né? E aí, se a gente lembrar da época, né, Joaquim, até o Raul brinca aquele dia que o amigo dele veio pra cá e foi trabalhar de servente pedreiro, o cara mandou ele queimar o carro, ele nem imaginava, ele juntou o saco, juntou uma série de fogo mesmo. Já vi casos assim. Já viu casos assim, né? Então é verdade, as histórias não são únicas, não são exclusivas, né? Na construção civil tem uns jargões do pessoal que trabalha ali que quem tá de fora não entende e acha que é literalmente para fazer aquilo ali. Então. Queimar um cal, queimar uma massa. Entendeu? E aí ele conta para nós que ele chega e vai juntar. Então você vê que a expectativa dessa geração era outra, né? Era o trabalho, né? O Rodrigo disse que queimava outra coisa na rua da construção. O nosso mesmo é deixar piscar. A porcelana, né, Romano? É bom chapiscar, né? É legal dar uma chapiscada. Mas ainda mais depois desse trenzinho gostoso aqui. É pouco o Douglas aí o resultado do desses caras. Nós chegando perto do o problema é gasto intestinal aí. Isso não é pra mim, isso é o problema depois. Então, o programa passado, o Rodrigo até perguntou pro Joaquim, né? Ô Joaquim, mas eu não entendo muito, mas quando peida sai água, Joaquim, não sai. Não é normal, né? Eu falei, tô caguei, né? Foi no banheiro e voltou aqui, caguei. Ai, do céu. Mas brincadeira. Fazer mais uma pergunta pro Douglas, que você é do Ramos, deve ouvir bastante isso também, que tem algumas profissões, Douglas, que são mal faladas devido a alguns profissionais, né? Isso. Pedreiro, mecânico e tal, que você professor, leva o carro, você não conhece a pessoa, tanto é que existe até, né, o ditado que se você acha um pedreiro, um mecânico bom, você casa com o cara. É difícil, de confiança no caso, acho que seria a palavra mais certa. Isso mudou assim? Você percebe que vem mudando? Ou isso é muito forte ainda? Ou isso é mito? Não, isso aí é muito forte ainda. É muito forte, né? É verdadeiro. Não, tem muito profissional que se diz profissional. E não é, né? E não é. Ele aprendeu a sentar um tijolo ontem e hoje ele já está vendendo a imagem de que ele é profissional. Assim, para você ter a experiência na obra, isso aí demanda de anos trabalhando ali, para você ter conhecimento sobre certos tipos de problemas que eventualmente vai vir acontecer se você deixar alguma parte ali mais técnica passar batida, sabe? Então assim, o pessoal tem feito muito isso aí. Fala que é profissional e na verdade ele aprendeu há pouco tempo, entendeu? Vê um vídeo no YouTube, por exemplo, e ele acha que ele vai conseguir. Inclusive, acho que todo mundo já deve ter tido uma experiência dessa. Não, eu vou ver um vídeo no YouTube como é que faz e daí eu vou fazer. A hora que vai fazer dá cagada. Agora pense isso aí em nível nacional, um monte de pessoa entrando. Uma coisa é você fazer cagada pra você, outra coisa é você pagar o cara. Exatamente. Aí tem gente que acaba caindo na lábia dessas pessoas que não têm conhecimento. Os profissionais são profissionais como eu falava. Exatamente. E daí como não tem uma maneira de controlar isso aí, porque a construção civil, pelo menos a parte quando você vai trabalhar de pedreiro aí mesmo, não tem como você pegar, não, me dá um currículo seu aí, ou me mostra aí suas fotos da obra anterior, experiências profissionais, entendeu? É uma coisa difícil, então é muito de você acreditar na palavra. E se o cara for um cara que tem uma persuasão para convencer a pessoa, ele vende essa ideia de que ele é profissional e vai lá e faz uma cagada e a pessoa... E muitos nem precisam nem de persuasão, se o outro foi ingênuo, né? Eu já vi muito caso aí que o pessoal pagou o pedreiro na totalidade ali, o cara abandonou a obra, o cara falou que ia usar um método inovador ali, fez um monte de cagada na casa da pessoa, sabe? Eu tenho uma parada assim, da construção civil que eu acho, cara, pra mim é uma obra de arte, assim,
que é o revestimento, cara. Pô, tem uns caras que fazem um trabalho que aquilo ali é de artista mesmo, a maneira que o cara faz perfeito. Né? E como você falou, eu tentei fazer uma vez um pedaço pequeno. Cara, é muito difícil. Não, desisti, eu acho que a quarto revestimento que eu falei, não dá isso aí. Bagunçou tudo. Porque é muito difícil. Essa é a parte técnica que eu digo que o pessoal deixa passar e esquece, porque quem olha de fora, inclusive o pessoal que se diz profissional e só viu um vídeo, ele vê a pessoa colando, ele vê a pessoa passando argamassa, por exemplo, numa peça cerâmica, colando na parede, dando umas marretadinhas ali, coloca um espaçadorzinho, fala, não, é isso, é só isso. Só que ele esqueceu que tem parede que está desalinhada, tem parede que está fora de prumo, tem locais que você precisa colocar nível, senão não vai dar prumo nos cantos. Então, assim, existe um monte de camadas ali, um monte de anteriores passos, né? Existe um monte de etapas que você precisa seguir até você chegar na colagem. E daí, se você não sabe fazer essas etapas aí ou faz mal feito, você vai ter problemas. E é onde que acontece a maior parte dos problemas. E você falou uma coisa que é muito interessante, que é a questão desse negócio que você falou e agora do olhar no YouTube, né? O cara olha no YouTube lá e de repente o YouTube tá tudo certinho lá, né? E você falou, ele é muito legal de lembrar que ele põe o espaço,ador, agora o espaço,ador vem com nivelador também, né? E daí o cara fala, não, eu vou fazer lá em casa. Exatamente. E me remete, não sei se o Joaquim vai lembrar, se você e o Rodrigo pegaram, mas a gente assistia nos anos 80, nos anos 90, o Ursulino, que a mulher dele pedia para fazer qualquer coisa na casa, e ele, eu vou fazer. E no fim ele quebrava tudo. Ele não fazia nada. Ele não fazia nada, ele quebrava tudo e não fazia nada. Não é um pecado a pessoa olhar, tentar, olhar no YouTube, querer aprender a fazer uma coisa diferente. Eu acho, inclusive, que isso daí é um sinal de que a pessoa está querendo aprender mesmo e está se dedicando. O problema é você olhar um vídeo ou ver outra pessoa executando alguma atividade e achar que você olhou ela ali por um período curto de tempo, achar que você já é profissional e querer vender isso. São coisas diferentes. Exatamente. Diferente. Por exemplo, se eu ver um vídeo de um médico fazendo uma cirurgia no coração, tratando ali uma pessoa que teve um infarto, vai fazer um cateterismo, se eu ver uma cirurgia completa, não significa que eu vou pegar um equipamento e vou chegar, eu faço a cirurgia aí e te cobro tantos mil. Eu não tenho capacidade nenhuma de fazer. Só porque eu vi o vídeo me tornou um profissional? Não. Só o fato de eu ter visto o vídeo ali, ele me informou sobre como é feito. Mas ele não mostra todos os detalhes, a quantidade de exame, por exemplo, que nem no caso do médico aí, que a pessoa teve que avaliar para saber aonde operar, entendeu? Quantas operações que ela acompanhou só visualizando, isso, perto ali, né? Exatamente. Na parte da engenharia e da construção civil aí, dos profissionais é a mesma coisa. Você vê um vídeo não vai te tornar um profissional só porque você viu um vídeo. Você tem que experimentar isso, viver isso na prática aí para você poder. E a confiança. Para você ir entendendo todas as etapas e conseguir no futuro executar aquilo ali com maestria e poder vender a imagem de profissional. Eu tenho uma dificuldade assim quando eu vou contratar algum profissional para qualquer coisa que seja assim, porque às vezes eu não tenho condição de pagar, né? O cara, digamos. Só que, cara, normal, não tem condição de pagar. Eu evito falar, mas tá caro. Porque o conhecimento do cara é uma coisa assim, sei lá, vou subir em cima da casa para limpar a calha, que a gente tava falando há pouco, né? É um trampo que eu não tenho experiência, que quando você sobe lá, você vê que é perigoso. É perigosíssimo. Né? Inclusive, eu tenho um amigo meu que faleceu limpando uma calha. Foi uma fatalidade. Né? Mas ele não era do ramo. Ele não era do ramo. Não era do ramo. Foi se exibir. E aí o cara cobrou R$150, né? Ele fez em uma manhã, um pouco, talvez menos, 2 horas e meia ele fez. E aí ele saiu e tal, daí em casa comentaram, mas o cara cobrou 150 meia manhã, né? Só que eu tinha subido para fazer, eu vi eu falei, cara, mas o risco que ele correu, daí ele, claro que eu vendo ele fazer, eu via que ele tinha técnica para subir, para maneira de ter alguma maneira dele se resguardar, de ter mais segurança, coisa que a gente não tem, ele tem porque faz aquilo direto, né? Então eu acho bem complicado quando é um trabalho que você está vendendo, que vende conhecimento, né? Sim. A gente desvalorizar assim, se você faz um orçamento, eu vou falar, Douglas, no momento eu não tenho condição, mas eu jamais vou falar, mas tá caro, tá muito óbvio, porque é o teu conhecimento, é a tua experiência, quanto tempo que você
levou para chegar aqui. Outro foi a minha esposa, a gente tava saindo do carro de casa, daí eu tinha deixado os negócios em cima do carro, ela colocou tudo em cima do carro e fechou e esperou, só que a chave tá dentro do carro. E aí eu tinha recém comprado o carro, eu não tinha pego a chave reserva na loja, né? E aí a gente teve que chamar um chaveiro. O cara foi em, acho que 3 minutos, ele abriu o carro, deu a chave e cobrou R$70. Ela achou o carro. Falei, cara, o cara saiu da casa dele e tipo, a gente não sabia fazer o que ele... Se eu fosse provavelmente fazer, eu ia estragar o carro, quebrar o vidro. Exatamente. E a experiência dele. É a mesma situação, mas acho que isso daí é válido para qualquer área, né? É o investimento de estudo também, isso, né? Porque, né? Quando você fala assim também, daí a gente pensa assim, não, o cara fez um curso, o cara pagou pelo equipamento, né? E daí ele adquiriu um conhecimento, né? Comigo aconteceu algo semelhante. O cara abriu em 3 minutos com uma bombinha semelhante àquela de aferir pressão, sabe? Ele dá, abriu ali, passou um cabinho de bicicleta, travou e abriu. Aí eu falei assim, pô, né? Mas ele tem o equipamento, né? Me tomou dinheiro. Ele sabe o que tá fazendo, né? Mede a pressão. Eu pensei que ele, quando tinha vindo para abrir o carro, até que veio para ferir minha pressão, que eu tava nervoso. Que eu falei, pô, mas que coisa de chaveiro completo. Eu chamei o chaveiro. Ele já veio o SAMU junto, né? Eu acho que essa parte aí do profissional aí, com certeza você já deve ter visto aquela história do serviço do parafuso. Do parafuso, um conta a história do computador, que a pessoa cobrou lá R$1.000 lá. Pra apertar. E daí, o que ela fez? Ela apertou um parafuso. Falou, não, eu quero por escrito, detalhadamente, o que ele fez, que não pode ser esse valor. Aí lá, no custo lá do parafuso, lá, R$1 o parafuso e R$999 saber qual parafuso apertar. É mais ou menos por aí, acredito que na maior parte das profissões. Na maior parte, claro. Eu tenho coisas que eu não me meto. O que foge do que eu exerço ali, eu tento me meter. Eu mesmo não mexo no meu carro. Só se for coisinha pouquinha. Eu deixo pro mecânico. Ele estudou, ele conhece, ele já teve vários tipos de... O seu carro não é um Peugeot? Não, graças a Deus. Mas o Peugeot tá bom no mercado. Os mecânicos ficam felizes. Os mecânicos ficam felizes, né? Compra um Peugeotzão 450 agora. Meu Deus. 408. 408 ainda. Não é o 450. O Leãozinho não deu tempo de chegar, né? Que é a piada, né? Mas vocês falando essa parte... Essa semana... demais hoje. Não, tá legal a conversa dele, né? Ele transmitindo o conhecimento dele, né? Não, é verdade. Daí essa semana eu também passei por essa situação. Foi um sensor da porta traseira lá do direito. Do Peugeot. Não tava mais acusando no painel. Sim. Daí eu levei no rapaz e tal. Ele só simplesmente, ou uma pecinha da porta, né? Ou vou ter que tirar o forro e olhar pra você. Não deu 5 minutos. Ele só chegou, tirou, só que tem todos os equipamentos, abre a maletinha dele, colocou ali um negocinho, aqui tá passando corrente, tá normal. Olhou, era onde você engata no sensor, a parte de engatar no final ali, tava mal encaixada, ele tirou, limpou, passou limpo contato, pronto. Só que eu tinha a ferramenta para poder tirar todo o forro da porta, né? Saber qual desses fios era o fio do sensor da porta. Então, assim, às vezes o pessoal quer desmerecer, tá caro o serviço. Você pagou pelo conhecimento que ele tinha. Então, assim, às vezes é uma coisa simples. Você não pagou para ele apertar, passar limpa contato. Limpar e apertar. Você pagou pelo conhecimento. Pagou pelo conhecimento. Até porque se você soubesse, tinha feito, né? Sim, não, mas é verdade. Que nem você vai na oficina, o Argão deve escutar, o Juca fala bastante. Que daí você vai lá, o carro tá com uma falha, acendendo a injeção, o cara passa o scanner, é um negócio simples de arrumar. Mas passando o scanner já arruma. Aí o cara cobra 100, 150, o cara, mas quanto que custa a máquina, né? A máquina. Qual que foi o investimento que o cara fez? Tem investimento por trás, né? Exatamente, isso daí que nós estava falando, se aplica a todas as profissões. O problema maior hoje em dia, principalmente para quem vai contratar mão de obra no Brasil aí e fica querendo buscar o preço sempre mais baixo, é o costume que o pessoal tem no Brasil aí de dar valor ao bem e não dar valor à mão de obra, ao trabalho do próximo. Ao conhecimento, né? Por exemplo, você tem, que nem no meu caso aí da construção civil, você tem uma casa ali que está avaliada em R$100 mil ali, dando um exemplo. Porém, se você pegar e fazer algumas modificações ali, investir um pouco de dinheiro, comprar material e pagar um profissional para dar uma levantada na casa, você vai pegar e vai gastar ali, digamos, mais 10, 20 mil, só que a tua casa vai agregar valor de R$150 mil para venda.
Então o que acontece? Vai valorizar a tua residência. Só que na hora de você contratar a mão de obra do profissional, você acha caro. O cara te cobra ali, dando um exemplo ali, R$5.000 para pintar a sua casa inteira ali, para ficar com a pintura mais atualizada, fazer ali um projetadinho, algum negócio. Não, é muito caro. Só que lá no final o retorno que você vai ter no bem mesmo é muito maior do que a mão de obra que o cara cobrou. Só que o pessoal insiste em querer pegar o mais barato. Daí é onde o pessoal acaba caindo na armadilha da turma que não tem conhecimento. Aquela frase preocupante, desculpa, Joaquim. Um barato e bom. Eu cairia esse barato e bom. Barato e bom é pra soquinha. Eu fui nesse bom, bonito e barato. Isso faz algum tempo já. A gente é historiador, né? Eduardo, no caso, né? E aí, um dia eu estava vendo a história da engenharia civil, né? E quando a gente fala das ciências, a gente pensa na modernidade ali, quando surgem ciências e tal, né? E a engenharia é uma coisa muito antiga, né? Começa no Egito lá, né? Sim, o pessoal tem costume de dizer que a engenharia civil é a mãe da engenharia. Acho que isso aí é atribuído pelo fato de que a gente tem conhecimento desde que o homem começou a esculpir numa rocha e escolher uma caverna para entrar embaixo para morar, já está fazendo engenharia. Ele verificou se aquela estrutura ia acomodar ele, a família dele, se ia dar para fazer uma fogueira, então assim, já desde do tempo primitivo praticamente era engenharia. Aí ao longo no decorrer da história aí com as pirâmides e outros povos que também começaram. O nome do cara que projetou a primeira pirâmide, né? Não vou lembrar, que é egípcio, claro, não, mas diz que ele era considerado assim, o primeiro engenheiro e tal, né? E que até hoje a engenharia daqueles... desenvolvida no Egito, até hoje a engenharia de lá ela traz motivos de estudo para a engenharia moderna que não consegue ainda explicar completamente como é que os caras fizeram aquela obra. Especialmente nesse caso das pirâmides aí, tem muito mistério, ninguém sabe como que levantaram rochas daquele tamanho lá, que pesa 2, 3 toneladas lá, que era impossível. O local da onde foram retiradas. É uma loucura, né? Sim, a engenharia ela é muito antiga. E até mesmo antes de o pessoal atribuir o nome de engenharia para essa atividade, o pessoal já estava fazendo engenharia. A partir do momento que alguém cortava uma árvore na intenção de fazer tábuas para poder fazer uma cabana e construir um abrigo, ele já estava engenhando alguma coisa, já era engenharia. Então é antigo. E grandes nomes, né? Muitos engenheiros marcaram a história do Brasil ali no Paraná, por exemplo, os caras que fizeram ali a Estrada Graciosa, né? Estrada Graciosa, bolsas, né? Eu não sei, mas depois do final, um deles até comete suicídio porque ele trabalhou muito e ficou nervoso. Não tem uma história assim? Não lembro, mas eu digo no sentido da engenharia, como é que o cara consegue fazer a obra? Eu acho que até não é difícil, mas manter ela em pé todo esse tempo, que é uma coisa que eu acho que assim... Toda obra que é feita aí, existe um estudo bem aprofundado do que você está querendo fazer ali, para você analisar todas as possibilidades ali, se aquilo ali vai ser viável economicamente, se não vai ter problema ambiental, se não vai vir a ter um problema futuro. Então, assim, existe muito planejamento por trás. Então, claro, teve muitas mentes brilhantes aí por trás de tudo que a gente conhece hoje aí de infraestrutura, arranha-céus aí nas cidades aí. Então, existe um planejamento muito específico para cada tipo de atividade aí na engenharia civil. E realmente é admirável. Eu, mesmo sendo engenheiro, admiro caras que estão por trás de alguns feitos aí que a gente vê. Para você, o Niemeyer é um dos maiores? Ou é o maior? O Niemeyer ele é arquitetura, né? O arquiteto, né? Ele é um arquiteto. Não participa da construção assim, dessa parte, então? Só o design. Ele faz ele é o design. Ele é ele que define ali e onde que entra o engenheiro, então? Daí... O engenheiro, ele faz a parte... Não, da construção, porque esse cara aqui... Não, é uma dúvida válida. Porque tem muita gente que confunde, não entende a função do arquiteto, a função do engenheiro. O engenheiro, ele é mais voltado para a parte de estrutura,
um cálculo ali de um dimensionamento elétrico, um dimensionamento de tubulação de água fria, sabe? Isso aí na parte residencial, tô falando. Só tem vários setores aí da engenharia civil que trabalham com outras coisas. Por exemplo, barragem, pavimentação, que é outra área da engenharia também. Desculpa a ignorância, por exemplo, o design, ele é arquiteto. Isso. Ele faz o projeto, daí ele envia para vocês para ver a viabilidade de o arquiteto. Em resumo, assim, ele fez aqueles olhos ali em Curitiba, para mim ver se eu entendi. Isso. Ele falou, eu fiz o olho, eu quero que o olho você se vire. Aí você que vai definir qual a estrutura que vai ser responsável por manter esse olho de pé. O que vai ter que ser feito aí para conseguir manter essa estrutura de pé. Mas no final, então, a responsabilidade é do engenheiro. Mas a responsabilidade é uma coparticipação, né? O arquiteto, os dois o arquiteto desenha, que dá as ideias e vende a ideia. O engenheiro também pode fazer isso aí, mas o arquiteto tem mais formação para isso. Mas a questão da engenharia civil mas vai acontecer isso, que é da humanidade, né? Eu acho. Mas muitos, assim, recentemente pagaram um preço alto, assim, por falhas da engenharia, falhas da engenharia, assim, que tiraram vidas e tal, né? Eu tô querendo entrar como tem uma responsabilidade muito grande. Sim, assim, não, é uma área que tem responsabilidade. Você não vai fazer uma estrutura de concreto armado para cair na cabeça de alguém, porque é pesado. Então, assim, você tem um risco grande na construção civil. Isso aí desde a parte da obra ali, quando você inicia a obra. A fundação, né? Durante todo o processo ali você tem esse risco. Então é um negócio que ele exige uma responsabilidade muito grande. Então você tem que saber o que você está fazendo. Não é para qualquer pessoa pegar e dizer que você vai fazer uma estrutura ali e ela vai aguentar. Não é achismo, você tem que ter cálculo. Tem muitos métodos para calcular aquela estrutura, inclusive métodos empíricos que são fundamentados assim, em situações vividas, sabe? Então, existem parâmetros a ser seguido para que tudo dê certo. Não é, o Zé da esquina ali me falou que se eu fizer com tantas barras de ferro, essa estrutura aguenta. Aí o cara vai lá, faz dessa forma, mete 3, 4 lajes, ou faz uma viga em balanço lá, acha que vai aguentar e no final das contas desaba tudo, entendeu? Aí você não tem nem responsável, só que quem ficou no prejuízo foi a pessoa que fez essa desgrama. Vale destacar que outro dia que teve o Thiagão aqui, né? Vocês vão lembrar do bailão, né? Que era o excesso de pessoas no mezanino de um ambiente e acabou caindo, né? E uma curiosidade agora que está sendo muito discutida é essa nova represa que está sendo feita na China, né? Eles estão se preocupando, então até não sei se isso chega a ser uma fake news ou um comentário científico, que é a questão do acúmulo de peso do planeta que vai ter lá na China por causa dessas duas barragens que pode interferir no eixo, né? Você viu essa história aí já rodou a internet, inclusive eu andei lendo uma vez a respeito disso aí, mas só que assim, o pessoal fala sobre um atraso na rotação do planeta, mas é coisa de milésimos de segundo. Se você abrir as comportas ou fechar lá, ou seja, minimamente indetectável. Mas o César Maia, na década de 90, derrubou algumas pessoas, né, no Rio de Janeiro, o projeto da construtora dele, né? Eu não sei de onde se originou essa ideia aí da China, do atraso. Porque, assim, do ponto de vista físico, eu não acredito que essa quantidade de massa vai conseguir frear um planeta em movimento, porque acho que a Terra gira em torno do próprio eixo ali, 1.500 km por hora, tá girando todo o conjunto, correto? E pelas leis da física, vai continuar girando todo mundo junto, né? Quem está ali naquele corpo ali está girando junto. Então eu não acho que se você abrir uma comporta ou fechar ela já está girando junto com a Terra, não vai dar atraso. Eu acho que todos os elementos que vai para fazer a barragem saem da natureza. Já está em movimento, está em movimento também. Então assim, eu acho que isso aí... A dúvida é a concentração desse material, né? Sei lá, você está dentro do avião, você pular e caiu o avião. Não faz Eu já pulei na caçamba de caminhão para ver se eu ficava para trás. Você caiu, né? No ônibus, né? Pula no ônibus, sei, né? O papo vai indo bem, mas às vezes a gente dá uma regredida. Não, mas é porque o papo começa a cair para esse lado, Douglas, porque o primeiro bloco já está dando... Estamos encerrando o primeiro bloco, né? O Rodrigo está falando, não está saindo nada, porque o microfone dele está desligado. Não, está funcionando, pode confiar. Mas é assim, Douglas, nós vamos dar uma pausazinha, esquentar uma água, tomar aquele café maroto, né? O
café muito bom aqui. O Ângelo vai chegar nesse momento. É o café Tia Garotos. E aqui geralmente é café de máquina, porque o Rodrigo sempre reclama que no coador é muito forte. Tá. Ah, não, no coador não fica Aí bom. já tem esse probleminha de intestino. E aí não fica gostoso, não fica bom, sabe? Então agora aqui vamos dar uma pausadinha, pessoal, para você que está em casa aí, né? O próximo bloco acontece na próxima terça-feira, então a estreia de hoje na quinta, e na próxima terça o segundo bloco, então. Tá, então pausa aí. Com o nosso amigo. Não, tem que falar aqui, ó. Fala nessa câmera. Douglas, né? Volta e fala aqui, porque tá sem câmera lá. Então para você que está acompanhando esse bloco desta quinta-feira, o próximo bloco com o Douglas na terça, às 20 horas aqui, toda quinta e terça, então você tem na sequência. Acompanhe com nós aqui mais um bloco maravilhoso do nosso Epa!